bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Francisco, eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e professor na ETEC de Taubaté. E nós estamos gravando um vídeo para a CIPAT da Unital e estou apresentando a minha esposa, minha companheira, Ludovina Trombini de Andrade, Ludovina Trombini, e ela é psicóloga, especialista em controle do nível de estresse e também técnica em segurança do trabalho. E aí ela pode comentar mais algum detalhe do currículo dela. Tá ok? Então, a palavra a Ludovina. Ok. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Quando me chegou o convite para falar na CIPAT 2021, algo que me impactou, né, e a todos nós, naturalmente, que é segurança do trabalho em ano de pandemia. O que nos traz à mente nessa situação são os limites da segurança. Porque por mais que se criem normas, por mais que se conheçam as regras e que se implementem os comportamentos, os princípios da qualidade como prevenção, o ser humano sempre vai ser o elo mais fraco da corrente entre o projeto e o resultado. Tá? Então, foi com essa base, foi com essa leitura que nós escolhemos esse nome, né? Segurança do trabalho e pandemia, nos limites da segurança. E minha formação é psicóloga, né? Eu sou especializada em psicossomática, que é a linha da ciência que estuda o processo do adoecer, que nada mais é do que a consequência das adaptações que nós vamos tendo durante a vida, né? Por um motivo, por outro, e esse processo de adaptação acaba gerando um desgaste que é natural, e algumas vezes o corpo reclama, né? É quando aparece uma dor de estômago, uma dor de cabeça e outras dores que a gente conhece aí pelo caminho, né? A psicossomática trata exatamente disso. Analista comportamental é a minha especialização que cria condições para que eu possa pensar o ser humano além do óbvio, né? E do quanto é possível intervir nisso para alcançar melhores resultados. É disso e sobre isso que estaremos conversando. Acidentes do trabalho podem acontecer por diversos fatores, né? Encontrar os motivos é fundamental para identificar onde é possível intervir, porque no que nós não conhecemos, nós não alcançamos, né? Para garantir as seguranças do funcionário, é preciso identificar quais são os pontos fracos, né? Quais são as fragilidades daquele ambiente. Aí é possível propor um programa de segurança do trabalho que tenha chance de eficiência. Todo acidente possui uma causa, nenhum acidente acontece por acaso. Essa é a fala de Herbert Williams, que é um estudioso da área, né? E já em 1931 ele faz essa afirmação. E isso só para a gente lembrar que esse assunto é antigo, ele não começa em nós. A pirâmide de Bird, que é um outro estudioso do assunto, né, é muito importante na saúde ocupacional, porque ela traz uma ideia da proporção dos acidentes. Então, de uma forma simplória, né, mais eficiente, o que podemos pensar é que a cada 600 acidentes, 30 não têm lesões, nem causam danos materiais. 10 desses 600 causam lesões leves.
são aqueles sustos. Ufa, passou perto, né? E um causa lesão grave ou morte. Então, para cada 600 acidentes, um vai ser fatal. E essa proporção, ela acaba se confirmando, né, em muitas situações, tanto que foi publicada nessa performance, né? Agora, se você quiser identificar a proporção dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, é necessário realizar um cálculo e um estudo exclusivo para o ambiente em questão, tá? Conforme as suas características, conforme o seu próprio negócio, né? Isso aplica ao ambiente a partir dos elementos identificados, mas a proporção vai ser essa. Quais as possíveis causas de acidente? Né? Algumas, peguei as mais simples, porque elas acabam por ser mais simples, estando mais presentes nas diversas situações, né? Falta de concentração e atenção dos funcionários, porque tudo é motivo de distração, né? Além do ambiente profissional, nós temos o ambiente familiar e o ambiente pessoal também. Então, são muitas coisas acontecendo na vida da gente ao mesmo tempo. Quando no ambiente de trabalho, é preciso que o funcionário envolvido entenda que naquele momento, durante aquelas horas, o foco principal dele é a tarefa a ser realizada. Isso melhora a capacidade de concentração, o foco da atenção é mantido e, consequentemente, o risco de acidente é diminuído, né? Outro ponto que é um motivador de acidentes é a cultura da distração entre amigos, né? Estamos em equipe, e aí começam as conversas paralelas, conversas de assuntos diversos, e essas conversas acabam criando dispersão. A falta de atenção, nós conhecemos a consequência. Falhas de segurança no recolhimento de detritos ou entulhos, um ambiente de trabalho mal cuidado, com objetos espalhados para todo lado, é um ambiente de alto risco. Porque da forma mais simples, o funcionário pode tropeçar e sofrer uma queda. Esse é o mínimo. Fora as outras coisas que podem acontecer. Tá? Então, manter tudo organizado, né? A aplicação do 5S, nós vamos ver mais para frente, né? Para ter uma ideia mais clara, resolve isso com facilidade, mas precisa ser treinado. Pouca comunicação entre os gestores e a equipe. Acaba que as regras não ficam muito claras, os prazos não ficam definidos, né? E isso acaba gerando correria, né? Processos acelerados viram urgências, e urgências criam situações de riscos, com certeza. Falta de investimento em manutenção e substituição de equipamentos, né? Isso hoje tem todo um processo de acompanhamento para que não aconteça. Desobediência às normas de segurança do trabalho é um outro ponto causador de acidentes. Inexistência de fiscalização para o cumprimento das normas de segurança e, por não ter fiscalização, o risco acontece, né? Necessidade de treinamento e cursos de reciclagem para os envolvidos. É preciso lembrar que garantir a segurança é dia a dia, momento a momento. Não é uma informação que, por saber, não vai acontecer. Se você souber e não estiver atento, corre o risco. E onde tem risco, pode haver acidente. Naquela proporção dos 600 por 1. Nos limites da segurança, por quê? Porque o ser humano pode ser pensado como indispensável ponto fraco do sistema, né? Então, por mais perfeita que seja a organização, por mais perfeito que seja feito o planejamento, por mais que se invista em treinamento, o ser humano ainda vai ser o ponto fraco no processo.
E aí nós vamos falar um pouquinho de saúde mental. O que é? Né? Começo afirmando que é diferente de doença mental. A Organização Mundial da Saúde, há alguns anos, revisou o termo saúde e concluiu: ter saúde é algo mais que não estar doente, é ter qualidade de vida, é ter alegria de viver. E isso faz com que nós pensamos em saúde como qualidade de vida, como gratidão, como comportamento preventivo. E isso, com certeza, vai passar pelas relações interpessoais. Porque uma pessoa que está bem com ela mesma, ela vai naturalmente procurar estar bem com o outro, né? A relação interpessoal passa pela aprovação do outro, que reforça as minhas escolhas. Isso passa pela questão do diálogo, pela questão da comunicação. O que é a comunicação? A comunicação assertiva é aquela onde eu falo e eu escuto. A partir do momento que eu coloco a minha ideia, eu tenho que criar uma pausa para ouvir o que o outro está dizendo. Porque se eu falo e não crio essa condição de relação, de inter-relação, eu não ouço. E se eu não ouço, eu não tenho como responder. Eu vou estar falando sozinha. Ok? Então, para haver diálogo, é preciso que aconteça isso. Eu falo e paro para ouvir o que você acha, o que você pensa do que eu estou falando. E aí você se expressa. A partir do momento que você se expressa, eu tenho como argumentar e tenho como me posicionar de uma forma acolhedora para que nós possamos encontrar uma solução que atenda aos dois lados. O nome disso é comunicação assertiva. A imagem ilustra, né, esse ponto de encontro. A comunicação agressiva é aquela onde eu falo e não me importo com o outro. Falei, está falado, dei meu recado, se você ouviu bem, se não ouviu, paciência, ouvisse, tá? Então, o que acontece nesse tipo de comunicação? Acontece que eu estou falando sozinha. Então, se eu peço algo para você e não tomo o cuidado de procurar saber se você entendeu o que eu estou falando, se você sabe o que eu estou pedindo, corre o sério risco de você me trazer algo que não tenha nada a ver com o que eu estou pedindo. Percebe? Então, essa comunicação é uma comunicação falha, porque só tem um envolvido. E autoritário, né? Nesse modelo agressivo é autoritário. E a comunicação passiva é aquela que a pessoa não se expressa, não fala, está sempre querendo evitar o conflito. O que acontece nesse modelo aqui, né? Você pergunta, tá tudo bem? A pessoa só balança a cabeça. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Aí vai fazer e faz errado. Por quê? Porque não perguntou, porque não questionou, porque não tirou as dúvidas. Qual é o nível de comprometimento com a comunicação que essa pessoa passiva tem? Nenhum, né? Porque se eu só escuto por escutar, isso não é comunicação, ok? E o que não é comunicação é ruído. E por onde passam essas questões, né? Se é tão óbvio, né? Eu falo, você escuta, você repete, você responde, eu escuto. Se é tão óbvio, por que não acontece assim naturalmente? Porque em nenhum momento nós podemos pensar o ser humano como uma situação simples. O ser humano é complexo, pela própria natureza. Né? Já aconteceu de você se sentir confuso ou confusa, né, em relação às suas emoções? Ah, não sei nem se eu quero, se eu não quero, não sei se eu gosto, se eu não gosto, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta.
né? Às vezes a gente se pega numa situação assim. E você já perdeu alguma oportunidade na vida por estar inseguro ou insegura? Isso também acontece. As oportunidades passam, né? E a insegurança continua ali. A não ser que você pare para olhar para ela e ver de onde está vindo. Por quê? Por que que isso está acontecendo dessa forma? Tá? Onde há encontro, existe possibilidade de aprendizagem e crescimento. Respeito é a base de toda relação saudável. Sem respeito, não tem relação saudável. Pensando em respeito, pensando em diálogo, em que modelo que nós ficamos? Naquele onde eu falo e espero para ouvir o que você tem a dizer sobre o que eu estou falando, né? O que você entendeu do que eu estou falando? Para que a gente chegue num ponto comum, ok? Não dá para ser feliz acumulando cortisol e não dá para usar adrenalina para se sentir amado. O que significa isso na relação humana? Tá? Toda vez que eu me sinto insegura, que eu me sinto, eu acho que eu estou correndo risco, que eu tenho medo de, nossa, eu vou fazer, e se não der certo, e se der errado, né? Sempre que essa sensação de medo estiver presente, o nosso organismo, que é autorregulado, ele estará liberando adrenalina, noradrenalina, enfim, os hormônios que nos impulsionam para o movimento. Isso acontece com todos os mamíferos. Eu, inclusive, trouxe a imagem do nosso rei leão aqui, né? Linda figura. Por quê? Porque com o animal acontece exatamente o que acontece com a gente. O animal está na selva, tocando a vida tranquilamente. Vamos supor que ele pressinta a presença do caçador. O que acontece? Imediatamente ele entra em estado de alerta. O que é estado de alerta? O organismo libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, que o coloca em tensão, em prontidão, ou para o ataque ou para a fuga. Se ele puder, ele vai fugir. Se ele não tiver como fugir, ele vai atacar. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. E o instinto fala mais alto, tá? A diferença entre nós e esse mamífero aí, esse animal, é que o ser humano tem memória, né? Então, o animal passou o perigo, não tem mais risco, foi alarme falso, ele simplesmente relaxa e segue pela mata tranquilamente. Mas nós, seres humanos, nós temos memória. E a nossa memória faz com que, diante de situações parecidas, nós tenhamos as mesmas reações. Então, um exemplo prático disso. Uma pessoa que, por exemplo, mora em área de alagamento, e lá um belo dia cai uma chuva danada e entra água na casa dela. E ela, então, fica apavorada, porque não, isso não é nada confortável, né? É possível que, depois de tudo limpo, passou, né? A próxima vez que armar chuva, é bem possível que essa pessoa fique em estado de alerta, né? Fique tensa, fique assustada, fique irritada, fique emburrecida. Por quê? Porque ela está com medo que a chuva traga muita água e que toda aquela situação desagradável seja vivida novamente. A nossa memória é que faz isso. Por isso é tão importante você cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Para descarregar esse estresse do dia a dia e amanhã começar com o que amanhã tiver para ser vivido, ok?
nossos resultados são criados pelas nossas ações. O que eu faço fica pronto. O que eu deixar para depois vai ficar sem fazer. Para entender e para viver isso, é preciso maturidade emocional. O que é quociente intelectual? Que pode, inclusive, ser medido com vários instrumentos dentro da própria psicologia, né? Esse QI é responsável por 20% dos fatores que determinam o sucesso. O QE, hoje identificado como inteligência emocional, são determinados por classe social, sorte e consciência individual, tá? Responsável por 80% dos nossos resultados. Os dois, QE pode ser treinado, tá? QI, nós nascemos com o nosso potencial e que também é treinado durante todo o nosso processo de crescimento, né? Teve um dia que você foi para a escola e não sabia escrever a letra A, e hoje você escreve um texto, sem nem parar para pensar nisso. Hoje isso já é natural, foi aprendido. Com relação ao QE, nós precisamos ter o mesmo empenho e a mesma predisposição para a aprendizagem, tá? E aí sim nós vamos conseguir equilibrar QI e QE. Quociente emocional é inteligência emocional, inclui autocontrole, zelo, persistência e até a capacidade de automotivação, que hoje também é definido, né, entendido em larga escala com o termo resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima. E continuar em direção à sua meta e aos seus propósitos. Ok? Saber equilibrar QI e QE pode fazer a diferença na sua escalada para o sucesso. Tá? Aqui vale a pena pensar que eu sou machucado onde eu não sou compreendido. Veja bem, se eu chego para você e conto de um projeto que eu estou preparando, e você me acolhe, e você, nossa, que bacana, que ideia genial, nossa, quando ficar pronto me conta, me mostra, como é que eu vou me sentir? Vou me sentir querida, acolhida, respeitada, incentivada. Imagine que eu chego para você com esse mesmo projeto, né? E você me dá um passa fora, tipo, que ridículo, de onde que você tirou isso? Imagina, não vai dar certo, isso não é assim. Pensando que é fácil, como é que você acha que eu vou me sentir? Encorajada ou desanimada? E aqui vale a pena pensar bem nessa frase, sou machucada onde não sou compreendida. Por quê? Nós crescemos com um paradigma, né? Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, ok? Só que tem um problema, tem um gap aí, né? Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, porque igual a mim sou eu. Então, se eu for tratar você do jeito que eu gostaria de ser tratada, você precisa ser igual a mim. Você precisa gostar do que eu gosto. E a vida não é assim. A inter-relação, a intercomunicação implica em duas pessoas, porque senão vai ser um monólogo, né? Então, aqui, para exemplificar e clarear um pouquinho essa ideia do QE, né, nós poderíamos pensar no ser humano como se pensa num triciclo, né? Ele tem uma roda maior e duas menores lá atrás. Nós podemos pensar nessas rodas como o sentir, o pensar e o agir, ok? Então, cada um, no seu tempo, tem a sua importância.
Se você está desenvolvendo um projeto e está na fase de desenhar o projeto, de dimensionar, de ver onde vai colocar o quê, quanto vai custar, da onde eu vou tirar. Então, essa frase é o QI mesmo. Você tem que botar a cabeça para funcionar e desenhar o melhor projeto que você puder alcançar nesse momento. Tá? Qual é o segundo momento do projeto? Depois de desenhado, ele precisa de ação, né? Ele precisa ser colocado em prática, porque senão, só no papel, ele vai ser mais um papel na gaveta. Então, o projeto, para ser realizado, ele precisa de energia, ele precisa de ação, ele precisa de impulso. E aí vale lembrar que o projeto que sai da minha cabeça, ele não nasce aqui, ele nasce no meu coração, na minha percepção das necessidades, né? Nossa, eu preciso resolver tal problema. Então, como é que eu vou fazer para resolver tal problema? Como é que eu sei que eu preciso resolver um problema? Porque eu estou sentindo o efeito do problema. Eu estou sentindo o efeito da falta. E é em cima dessa falta que eu vou pensar em solução. Então, como que eu vou fazer para resolver isso? Organizei? Então, vou para a ação. Porque senão o resultado não vai aparecer em lugar nenhum. Então, quando eu estou na fase do pensar e desenhar o meu projeto, é o QI que está aqui na frente. Tá? Quando eu vou para a fase do realizar, é o movimento, é a ação, é a atitude que está aqui na frente. Né? O penso e o sinto está aqui atrás. O existo está aqui na frente. Tá? E aí, quando eu vou comemorar o resultado do trabalho, eu fiz, fui lá, botei para rolar, aconteceu e o resultado foi ótimo. Eu vou comemorar, porque a comemoração faz parte do projeto. Quando eu estou comemorando, eu estou reforçando o meu QI, essa autopercepção, essa capacidade de acreditar que eu sou capaz de fazer o que é preciso ser feito para que a vida seja melhor a cada dia. Então, comemore as suas pequenas vitórias, tá? Isso nos traz para esse período, né, de muito trabalho em casa, o home office, tá? Para isso é preciso ter maturidade e disciplina, porque senão você não organiza, você não prioriza, você não realiza e acaba perdendo todos os prazos. Ok? Ainda na questão dos diálogos, o que se sabe, né, que as principais causas de conflitos está 10% na diferença de opinião e 90% no jeito de falar. Para você ver como a comunicação, para nós, ainda hoje, é um desafio. O que fazer para melhorar esse rendimento no home office, né? E já começar a trabalhar e desenvolver um pouquinho mais o seu QE, né? O seu quociente emocional. No meio dessa bagunça aqui, fica muito difícil ter um bom rendimento. Você percebe isso? Se não percebe, para olhar de perto, para pensar, tá? Num ambiente clean, onde as coisas estão nos devidos lugares, tudo parece mais fácil. E aí, onde tudo parece mais fácil, é possível ter boas ideias. E aqui chegamos no 5S e na necessidade, principalmente agora a partir do home office, mas isso já existe desde sempre, né? E a necessidade de implementar os 5S do programa de qualidade dentro do nosso ambiente particular, tá? E são essas 5 forças, esses 5 princípios, né? Ordenação, arrumar as coisas necessárias, agrupando-as para a sua localização. Isso evita de você perder tempo procurando,
o que você deixou em qualquer lugar. O preço da distração é bem caro. Limpeza, né? Eliminar sujeira, poeira, manchas de óleo no chão e equipamento, principalmente quando se trata de oficinas mecânicas, né? Hoje já se tem uma qualidade de serviço, de manutenção e de atendimento, né? Para revisão de mecânica de carros e tudo, que, nossa, você entra na oficina, a oficina é um luxo. Tem até cafezinho e poltronas confortáveis para o cliente esperar, né? Mas o mais importante daquele lugar é a limpeza. Eu não sei se vocês conhecem ou teve uma época que para ser oficina de carro precisava estar sujo, porque senão não era reconhecido como tal, né? Que bom que isso mudou, tá? Saúde e segurança e limpeza, né? Conservar a limpeza dos ambientes, criando padronização, isso gera menos desgaste, menos tensão, menos expectativa, né? Nossa, vou realizar tal trabalho, será que eu vou achar as coisas? Será que eu sei onde estão as ferramentas? Será que eu tenho o que eu preciso? Se tiver organizado, você olha, se tiver faltando alguma coisa, é fácil perceber, tá? A autodisciplina, cumprir rigorosamente o que foi determinado, preservando os padrões estabelecidos. A autodisciplina, talvez dentro dos 5S, seja o nosso grande desafio. É muito comum, não sei com você, mas é muito comum nós acharmos que o outro não fez. Então, o que o outro não fez, nós percebemos com uma certa facilidade. Agora, o que eu posso fazer, eu preciso me empenhar e me comprometer para poder identificar e realizar. Porque distrair olhando para o outro é mais fácil e talvez mais divertido, porque tanta gente faz isso, né? E a utilização, que é separar as coisas necessárias e eliminar as desnecessárias. Não precisa ficar guardando o que você não usa mais. Não faz sentido isso. Capacidade de lidar com a emoção dos outros determina a sua popularidade, a sua liderança, a sua eficiência interpessoal. Você precisa conhecer a sua linguagem de valorização. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua própria cama. É muito fácil querer organizado quando nós não nos organizamos. É essa coisa, esse mau hábito de estar numa tarefa, pensando em outra coisa, ou pensando no que não fez, ou pensando no que vai ter que fazer. O exercício da presença é uma constante. E quando ela começa dentro da minha casa, dentro da sua casa, no seu universo pessoal, a probabilidade disso aparecer no ambiente de trabalho como prevenção, como cuidado, como responsabilidade é muito maior, tá? Algo que nos chama a atenção, né? Lembra que comparei os mamíferos, todos os mamíferos reagem da mesma forma, o ser humano tem memória, né? E aqui nós temos, ó, por que será que meu cachorro é mais feliz que eu? Né? Porque ele, quando está comigo, ele está comigo e está feliz por estar ali. Enquanto eu estou do lado dele, eu estou em muitos outros lugares. Onde está minha cabeça? Onde está meu pensamento? Onde está minha atenção? Coloque o seu foco de atenção no que você quer que cresça, tá? A vida necessita pausas, ok? E aí fica a pergunta, né? O que é felicidade? Como alcançá-la? Ou como encontrá-la, talvez seja melhor. Porque talvez ela esteja muito mais perto do que possamos imaginar. Ok?
novos olhos para atribuir um novo sentido aos antigos caminhos. Esse é o convite. Segurança, a gente faz, a gente treina, a gente vive. E aí, quanto mais cautelosos e responsáveis formos, menor serão os índices de acidente, com certeza. Bem, é isso. Vocês têm o meu contato, vou voltar, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão que possa ter ficado aberta, por favor, entre em contato comigo, né? Ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou no Instagram, e eu respondo, tá? Tudo que chega vai ser atendido e vai ser respondido. Agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma.